Olá, intencionaders! Sejam muito bem-vindos ao Viver com Intenção. Eu sou a Tauana, mãe do Oliver, e por aqui eu falo sobre maternidade, minimalismo e vida intencional. Se esses são assuntos que você gosta, se inscreve no canal, tem vídeo novo toda quarta-feira. E já deixa o like nesse vídeo aqui. Se chegar lá no final e você não gostar do conteúdo, é só dar o dislike. É porque se você deixar para dar o like lá no final, com certeza você vai esquecer. Dito isso, bora pro vídeo. Esse vídeo vai ter participação especial do Oliver, porque eu estou gravando com ele, então em alguns momentos vocês vão ouvir aí um babucear, uma conversinha do Oliver, então sintam-se em casa, sintam-se como se vocês estivessem sentados aqui comigo e a gente estivesse papeando, tá? A ideia pro vídeo de hoje surgiu depois de um post que eu vi numa conta lá na rede social das fotos, inclusive me segue lá, @vivercomintençãooficial. Mas voltando ao assunto, essa conta sempre posta coisas sobre os Estados Unidos. Eu vou deixar esse post do qual eu tô falando fixado no primeiro comentário. E aí, nesse post, basicamente ela falava assim, coisas que eu acho estranho da cultura americana. E aí, a criança, o bebê começa a chorar e ela fala, ô, fulaninha tá chorando, você não vai lá pegar? E aí a mãe americana fala assim, ah, não, deixa lá, uma hora ela para de chorar. Gente, eu vou também colocar para vocês aqui o tanto a mais de view que teve esse vídeo dela, esse Reels, e ela posta muitos Reels legais, justamente pelo tema ser a tão polêmica ideia ou costume de deixar o bebê chorando no berço até ele parar sozinho. Se você tiver curiosidade de entrar nesse Reels, você vai ver o tanto de comentário que tem, tanto de tipo pessoas, nossa, isso é um absurdo, eu jamais deixaria meu bebê chorando, para pessoas, me apresenta uma mãe americana que faz isso, para outras que falam, não, mas é isso mesmo, porque aí a criança cresce independente, enfim, os comentários totalmente divididos entre as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra deixar o bebê chorando até ele parar de chorar sozinho. E aí, hoje eu vou dividir com vocês a minha opinião sobre esse assunto. Bebê chorando no berço, deixar ou não deixar? E eu já vou dando spoiler do meu posicionamento, que é não. Eu sou totalmente avessa à ideia de deixar o bebê chorando sozinho no berço até ele parar sozinho. E eu vou explicar para vocês, dividir com vocês por que eu penso dessa forma. Antes de discutirmos esse assunto, eu quero deixar bem claro que, para mim, tanto as mães que deixam o bebê lá chorando sozinho, mães, pais, cuidadores, etc., que deixam o bebê lá chorando sozinho, quanto os que optam por não deixar, na esmagadora maioria das vezes, quase 100%, são cuidadores que estão sim preocupados com aquela criança, preocupados com o bem-estar daquela criança. E cada um tá fazendo ali o que ele acha melhor dentro dos conhecimentos que ele tem. Então, não é bacana a gente julgar que aquela mãe que deixa o bebê chorando, aquele pai, ele é um monstro, porque às vezes eu vejo uns comentários assim, o pai que faz isso, pá, e coloca lá uma ofensa pesada. E é óbvio que desse jeito nunca vai ter diálogo, porque você está julgando esses pais e não acolhendo e levando informação. Então, eu não acredito que os pais que fazem isso estão fazendo isso na intenção de prejudicar os filhos. Muito pelo contrário. Eu acredito que quando eles fazem isso, eles acreditam que tem aí algum benefício para a criança. Vai estimular a independência, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, se você é um pai, é uma mãe, um cuidador, que deixa seu bebê chorando sozinho até ele parar, infelizmente, o que você está fazendo não vai ajudar o seu bebê a desenvolver independência. Quando você tem um bebê pequeno, recém-nascido, meses, 1, 2 aninhos, etc. Você tem uma criança pequenininha, principalmente uma criança que ainda não fala, o chorar é o único recurso comunicativo que a sua criança tem. Então, o que isso quer dizer? Qualquer coisa que ele quiser te comunicar, qualquer necessidade, vai ser comunicada através do choro. E no começo, você não vai saber, você dificilmente vai identificar qual é o motivo do choro. Então, se o seu bebê tiver com fome, ele vai chorar.
com sono, com dor, com medo, insegurança, qualquer sentimento, qualquer coisa que ele sinta que incomoda, ele vai comunicar através do choro. Em outras palavras, se o seu bebê está chorando, existe uma necessidade que não está sendo atendida. E o que ele está fazendo é te comunicar isso. Mãe, tem alguma coisa errada comigo, me ajuda. É isso que o choro significa. E uma coisa que é importante a gente entender é que o choro, ele não é só lágrimas saindo do olho da criança. Ao mesmo tempo, existe uma descarga de cortisol e adrenalina acontecendo dentro do cérebro dela. Isso quer dizer o quê? Que se você deixar a criança chorando lá, ela vai passar por um estresse gigantesco, muito grande. E sim, se você deixar ele lá chorando uma hora, ele vai parar. Mas o seu objetivo é que o seu bebê pare de chorar. Porque o choro, ele é um sintoma, ele é um meio, ele não é um fim. Como eu falei, existe uma necessidade não atendida e por isso o seu bebê está chorando. O Oliver quer dar a opinião dele sobre o assunto, vocês estão vendo, né? Enfim, automaticamente, se existe aí uma necessidade não sendo atendida, o objetivo da gente enquanto cuidador não é cessar esse choro, é descobrir qual é essa necessidade não atendida e atendê-la. Então, às vezes, quando o bebê acorda de noite sozinho, ele pode estar com sono e não está conseguindo dormir sozinho. O bebê até 3 meses não tem ciclo circadiano desenvolvido. Inclusive, se eu falar alguma coisa que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, como, por exemplo, ciclo circadiano, qualquer coisa assim que vocês gostariam que eu me aprofundasse, deixem nos comentários que eu posso trazer um vídeo só sobre o assunto em questão, tá? Mas voltando. O bebê, ele não tem ciclo circadiano, então, às vezes, ele não consegue adormecer sozinho. Então, quando ele tá chorando, ele pode estar pedindo ajuda para dormir. Não consegue dormir. Daí você vai lá, dá colinho, dá o mamar. Ele vai e dorme de novo. O bebê pode estar com medo, então ele acordou. Ele viu que ele tá ali no bercinho dele, ele olha para um lado, olha para outro lado. Cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Ele ainda não tem essa capacidade mental que a gente tem de entender que não é porque eu não estou vendo a pessoa que ela não existe. Então, às vezes ele olha ao redor, não vê os pais, e para ele é como se os pais deixassem de existir. E isso, imagina o quão desesperador deve ser. É desesperador, então o bebê vai chorar. Então, existem N razões que levam o bebê a chorar. E quando você não acolhe ele, ele vai ter, como eu falei, essa descarga de cortisol e adrenalina, ele vai chorar. E uma hora ele vai estar tão exausto, tão cansado, que ele vai adormecer de cansaço e de estresse. E ao mesmo tempo que esse choro cessa, você tem também uma necessidade que não foi atendida. Isso quer dizer que aos poucos o bebê vai internalizar a mensagem de que eu estou sozinho, eu não posso contar com os meus pais, quando eu preciso, eu não vou receber uma atenção que eu tenho necessidade. Então, são mensagens que são muito perigosas do bebê ir internalizando. Isso não vai acontecer na primeira vez, na segunda. Então, se você é um pai, você chegou aqui pela primeira vez, você nunca tinha tido acesso a essa informação e pensar, meu Deus, e agora? Meu filho acha que ele não pode mais contar comigo? Calma, nunca é tarde para começar. Então, você pode, daqui para frente, não deixar mais o seu bebê chorar sozinho. Talvez você pense assim, Tauana, mas eu quero criar um filho independente, eu crio um filho pro mundo, eu crio um filho pra vida, e ele tem que aprender a se regular sozinho. Sim, eu também crio meu filho pro mundo, eu também crio meu filho pra vida. Vocês estão vendo que aqui é tudo vida real, né? A gata já tá aqui em cima, eu tentei impedir ela umas 10 vezes antes de eu desistir e resolver gravar com ela aí. Enfim. Então, a gente já percebeu que isso a gente tem em comum. Eu e você, a gente quer que nossos filhos sejam independentes. A gente quer que ele aprenda a se regular sozinho. Baby! Enfim, nós queremos isso. Todos os pais querem isso.
Mas a verdade é que o seu bebê, ele não tem essa capacidade. Talvez pareça externamente que, ele conseguiu, mas não é isso que está acontecendo aqui no cérebro dele. A gente, enquanto adulto, tem que aprender a alinhar as nossas expectativas com a realidade. E a realidade é que o nosso bebê não tem capacidade cognitiva de se autorregular, ou seja, de se acalmar sozinho, de suprir esse medo que ele pode ter de não ver a gente, de suprir essas necessidades que ele comunica através do choro. Ele não tem essa capacidade. Só para vocês terem uma ideia. Tá vendo essa criatura aqui? Gato. O gato, ele tem a inteligência de uma criança de 2 anos. Ou seja, se você tem um bebê de meses e você tem um gato, seu gato tem mais recursos neurológicos do que o seu bebê. Só para você ter um parâmetro de comparação. Fazendo uma analogia com outras coisas que seu bebê também não consegue fazer. Por exemplo, você não vai pegar seu bebezinho, colocar ele em pé sem apoiar em nada e largar ele ali e falar assim, é só deixar que ele vai aprender a andar. Eu não conheço um cuidador, um pai, uma mãe que faria isso. Pegaria o bebê, colocaria ele em pé ali e deixaria ele para ele aprender a andar por conta própria, porque ele vai aprender, porque ele vai ser independente, ele precisa aprender. Mas a capacidade, né, de andar, ela tá ligada a ter força física nas pernas, equilíbrio na coluna, um monte de características, habilidades que o seu bebê não tem ainda e você percebe. Mas por quê? Porque isso é muito visível. Você vê que o bebê não tem firmeza, você vê que ele não consegue ficar em pé, ou então você vê que ele só consegue ficar em pé com apoio, que se você soltar ele já não tem equilíbrio, ele vai cair. São coisas muito visíveis. Já o que acontece dentro da cabecinha do nosso bebê não é tão visível assim. Então a gente só vai saber dessas coisas se a gente ler, se a gente estudar, se a gente se preparar para isso. Muitas pessoas falam, isso aí são pais Nutella, geração Nutella. Só que eu penso assim, todas as coisas importantes da nossa vida, a gente precisou se preparar para elas. A gente estudou para ter uma profissão, a gente, até para casar, pelo menos na igreja, nas igrejas que eu conheço, você tem cursinho preparatório, se você batiza seu filho, tem cursinho de batismo. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar. Você vai cozinhar, você tem que aprender. Você vai queimar muito arroz antes de fazer um arroz gostoso. Vai deixar muito salgado, vai deixar meio cru. Então, a gente precisa aprender. Pra gente ser bom em alguma coisa, a gente precisa aprender. Por que que, pra uma das tarefas mais difíceis da vida, que é ser pai, que é ser mãe, a gente não precisaria estudar, a gente não precisaria aprender? Isso pra mim não faz sentido nenhum. Então, a verdade é que pra gente entender o que se passa aqui dentro da cabecinha dos nossos bebês, a gente precisa estudar. E foi estudando que eu descobri essas coisas. Essa coisa da descarga do cortisol e da adrenalina, dessas necessidades não atendidas, que sim, no final o bebê vai parar de chorar, mas as habilidades que a gente quer que ele aprenda, ele não vai aprender. Então, por esses motivos que eu sou contra deixar um bebê chorando sozinho lá no berço até ele parar sozinho. E para aquelas pessoas que falam assim, o bebê tá te manipulando, ele chora, aí você pega ele, aí você tá fazendo o que ele quer que você faça. Gente, o bebê não tem capacidade cognitiva, capacidade neurológica de manipular um adulto. Ele não tem. Se ele está chorando, é sim porque ele quer que você pega ele, é porque ele quer que você dá colinha, é porque ele quer que você dá mamazinho, não para manipular, mas porque ele precisa dessas coisas. Ele não tem ainda, vamos dizer, inteligência suficiente para te manipular. Então, não leva pro pessoal. Seu bebê não tá tentando te irritar, ele não tá tentando te deixar nervoso, ele não quer te manipular de forma alguma, ele nem tem capacidade para isso ainda, tá? Então, quando o seu bebê chora, ele quer que você satisfaça uma necessidade que ele tem ali naquele momento e que, como ele não tem a fala desenvolvida, ele ainda não consegue comunicar claramente. E mesmo quando ele começar a falar, ele vai aprender aos poucos a comunicar as necessidades. Pra falar a verdade, até hoje você provavelmente conhece algum adulto
que faz birrinha, emburra, fecha a cara, para de conversar, ao invés de literalmente falar com todas as palavras. Fulano, eu preciso disso. Fulano, eu quero aquilo. Então, a realidade é que o bebê ainda não sabe fazer essas coisas, ele está aprendendo e nós pais, nós cuidadores, somos aqueles que têm que criar o ambiente seguro para ele desenvolver essas habilidades. Eu também cresci em uma casa em que o bebê, não, a criança, etc., não podia ficar chorando, que os pais ficavam bravos. Então, eu sei que é muito difícil lidar com o choro, lidar com birra. Eu sei disso. Eu tô falando isso do ponto de vista de uma mãe, porque eu sou mãe de um bebê de 8 meses, mas também do ponto de vista de uma pessoa que já cuidou de muitas crianças. Eu não sei se eu já citei isso em outro vídeo, eu já fui babá nos Estados Unidos. Fora isso, eu também cuidava, assim, das crianças da família, de, tipo, dar mamadeira, no caso, né? Trocar fraldinha, pôr pra dormir, brincar, etc. E numa época que não existia celular, então dar o celular pra criança assistir um videozinho não era nenhuma opção, porque não tinha celular. Então, era no modo antigo, né? Vamos jogar uma bola, vamos brincar com um brinquedo. Então, eu tô falando isso desde a minha experiência de vida até as coisas que eu realmente leio, estudo e consumo pra ser uma mãe melhor a cada dia. Inclusive, eu estou trabalhando em um e-book para tentar condensar esses conhecimentos e dividir com as pessoas futuramente. Vou compartilhar ele aqui no canal, mas ele ainda está em processo de fazimento, de produção. Então, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. A nossa sociedade, ela é centrada no adulto. E existe no inconsciente coletivo a ideia de que o bebê, a criança, não é tão importante quanto o adulto. Então, ele não merece tanto respeito quanto um adulto merece. Ele tem que, vamos dizer, deixar o mundo confortável para os adultos. E o bebê chorando é desconfortável para mim, eu sou o adulto, então ele precisa parar. Isso é o que está no inconsciente das pessoas. E a gente lutar contra isso não é nada fácil. Por isso que eu divido um pouco desse conhecimento com vocês nos meus vídeos. Para fechar aí essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, eu vou deixar também fixado no primeiro comentário alguns perfis que me ajudam muito na construção de conhecimento sobre como ser uma mãe melhor, como entender o processo neurológico que o bebê tá passando, como lidar com birra, como lidar com comportamentos desafiadores. Então, vou deixar aí alguns perfis que me ajudam muito com isso. Esse foi o vídeo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir. Toda semana tem vídeo novo. E eu vejo você na próxima quarta-feira. Tchau!